Voltando com o doutor Telmo Eiffel, gostaria de saber dele, como profissional da área médica, o que ele está pensando sobre a importação de médicos conforme a política atual do governo federal, que está muito polêmico. Doutor, qual é a sua opinião, qual é a sua posição nesse sentido? Bom, eu sou contrário à importação de médicos, porque, na verdade, o número de médicos que atualmente se forma no Brasil por ano é suficiente para colocá-los em regiões distantes. Existe um dado muito interessante, que todo profissional que se forma no exterior e tenta entrar no Brasil para atuar na medicina, assim como é feito em todos os países de primeiro mundo, de segundo mundo, fazem então uma prova que se chama revalida. Então são médicos que se formaram na Bolívia, que se formaram em Cuba, se formaram em outros locais, e eles fazem então esta prova, que é uma prova semelhante à que os médicos brasileiros fazem quando se formam, para obter os seus títulos de especialista e para ingressarem nas residências médicas. E o que é interessante é que em torno de 93% desses médicos, nos últimos 2 anos, foi mais ou menos semelhante esse percentual, são reprovados nesta prova. O que demonstra, então, né, que a medicina que eles aprendem na Bolívia e em Cuba ou em outros países aí da América do Sul é de baixa qualidade, o que então faz com que haja um grande risco da atuação deles aqui no Brasil. Se um médico brasileiro vai para os Estados Unidos ou para a Europa e quer lá atuar como profissional na área da medicina, ele vai ter que fazer o mesmo tipo de prova lá para ser aprovado, né? Então, existe uma bilateralidade, né, nesse tipo de procedimento. Então, em relação à importação, eu acho assim que não vejo nenhum sentido em que isso ocorra. Eu acho assim que é uma proposição do Conselho Federal de Medicina de que o médico tenha uma carreira de Estado, isto é, assim como um juiz ele é contratado para trabalhar numa comarca e receber, né, do Estado, e diga-se de passagem, União também, né, uma remuneração. Eu acho que com o médico também poderia acontecer isso. Concursado, né? Fazer um concurso público. Exatamente, um concurso público, né? Não é nomeação, quer dizer, ele vai, depois de formado, fazer um concurso público para poder atuar numa região distante, assim como um juiz. Tem uma estabilidade. Exatamente, né? Ao mesmo tempo, me parece que existe agora uma colocação aí de que os médicos, após os 6 anos de formação, que é a formação oficial da medicina, eles trabalhariam durante 2 anos, né, em regiões distantes. Isso pode ser de alguma forma benéfico, mas seria benéfico se esses profissionais tivessem uma formação muito forte de clínica médica, de saúde da família, durante os 6 anos de formação, para que eles lá, então, numa região distante, pudessem atuar de maneira, vamos dizer assim, capacitada, né? Mas aí eu lhe pergunto o seguinte: pode ter esse conhecimento, pode ter essa formação, mas a estrutura que é dado nessas regiões ou nesses lugares carentes, é viável o trabalho médico? Bom, não seria o ideal, sem dúvida, mas tenho eu colocado algumas situações, a tecnologia, através, né, da informação, internet, né, de teleconferências, né, isso, pensando assim no tempo que nós nos formamos, né, em que colegas iam para, né, regiões distantes sem o auxílio, né, da informática, né,
Isso de alguma forma facilita, mas não é realmente o ideal. Né? Até porque não existe laboratórios, aí teria que haver uma estrutura por parte do município, né? No sentido de poder ter um laboratório de análises clínicas, raio-x, algumas coisas básicas, né? Não precisa haver uma alta tecnologia, mas um atendimento terciário, que a gente chama, né, em saúde pública, de modo a resolver pelo menos 80% dos casos nas pequenas comunidades. Mas o que se vê assim são hospitais com uma estrutura péssima, né? Sem condições de fazer alguma cirurgia e nem de dar um pós-cirúrgico, um acompanhamento adequado. Então teria que se locomover para outra cidade. Cairia nessa mesma tecla aí de maus atendimentos. Não teria atendimento adequado, né? E como o senhor acha que ficaria a parte jurídica desses médicos de fora? Com casos de erro médico, de casos de ausência de atendimento ou de imperícia? Na verdade, assim, isso é mais da área jurídica, mas o que eu vejo é o seguinte: um estrangeiro que está aqui temporariamente, né, e que pode cometer um erro, e aí, como seria, né? O Poder Judiciário, de que maneira poderia atuar em relação a um estrangeiro que está aqui temporariamente, que não está nem assim com um visto de permanência, vamos dizer, efetivado, ele não é um cidadão brasileiro, haveria um imbróglio jurídico, né? Na medida em que houvesse algum questionamento sobre a capacidade do médico em determinada situação. Eu estou provocando essa questão para os telespectadores saberem daquilo que leva a uma situação em que é feito uma lei, uma atitude política, sem consultar as bases técnicas para isso. Existe uma intervenção dentro de um alinhamento da medicina sem consulta a ela, aos profissionais que lidam realmente com a saúde pública principalmente, porque a privada tem a sua estrutura, né? E aí não dá as condições que as pessoas pensam que vão ter. Não é bem assim, né? Que pensem, o doutor Telmo está com uma opinião, os médicos têm também, de cautela, de preocupações e de cuidados que deve ser dado a esse tipo de atitude legal, essa atitude político, né? Sem os dados necessários da parte médica. Acho que não existe essa consulta, essa preocupação deles, né? Exatamente. Tem que haver uma reunião, né, das associações, das entidades médicas, Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, para tentar ouvir, né, todas as partes e chegar a um acordo, porque na verdade assim isso não pode ser colocado de cima para baixo sem um parecer, né, das pessoas que lidam no dia a dia com os pacientes. Então tá, queria agradecer e dar aos telespectadores esta visão médica, né? Dr. Telmo Effel participou hoje do programa, agradecer a presença, ou melhor, a nossa vinda ao consultório onde ele trabalha, e numa próxima vez a gente possa se encontrar e conversar mais sobre a sua especialidade. Será um prazer, muito boa noite, agradeço o convite, né, que me foi formulado pelo meu grande amigo Gelson, meu companheiro de grandes jornadas futebolísticas, né? Futebol. Né? No de vôlei. No nosso tamanho jogava vôlei. Exatamente, né? No tempo do Colégio Pedro Schneider, aqui em São Leopoldo, e estou à disposição para novos convites.